Boa tarde, gente. Como eu falei na semana passada, essa semana a gente teria aí uma videoaula sobre totalitarismo. E é isso que a gente vai fazer, tá? Semana passada falamos sobre período entre guerras, uma ideia geral, lembrando que tudo isso depois a gente vai falar com mais detalhes, tá? É impossível discutir esse assunto, passar esse assunto de maneira, sabe, com a profundidade que merece, com a discussão que merece, com esse pouquinho só de tempo que eu estou fazendo. Mesmo porque se faz um pouquinho mais de tempo, vocês ficam todos cansadinhos, tá? Então é só uma introdução, tá? Para que mais para frente a gente possa tratar assunto por assunto e aí com mais profundidade, uma discussão mais ampla, tá? Então falamos sobre o período entre guerras e agora vamos falar um pouquinho sobre totalitarismo, tá? Antes da gente começar, vamos primeiro tirar aí, desmistificar uma coisinha, tá? Quando fala em totalitarismo, em doutrinas políticas repressivas, violentas, na primeira metade do século passado, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, ali um pouquinho antes, logo vai ter muita gente falando assim, de direita. Existe essa discussão política aqui. Discutiremos isso com mais profundidade depois, entre direita e esquerda. Tá? No Brasil isso está até em voga, né? Essa discussão radical, uma pena que chegou nesse ponto. Mas, então quando se fala de doutrinas totalitaristas, totalitarismo, muita gente vai tratar isso como uma coisa exclusivamente de direita, e não é. Tá? Vamos colocar as coisas no devido lugar. Tá? Na União Soviética comunista, tá? Foi implantado um regime totalitarista extremamente violento por Stalin. Tá? Então, o totalitarismo não é uma exclusividade das doutrinas de direita. Tirar isso da cabeça, que às vezes isso é vendido, tá? Se vende esse peixe, não escolhendo lado, nada, não é isso, não estou querendo defender ninguém. Mas a gente tem que ter a consciência, não se pode usar a história da maneira como a gente quer. Tá? Eu sou de esquerda, então eu vou falar só mal da direita, vou falar só bem. Não, isso não é história. História é você passar a coisa da maneira correta. Imparcial, impossível a pessoa ser imparcial, tá? Mas você tem que ter uma responsabilidade científica com a sua disciplina. Tá? Então, totalitarismo não é uma exclusividade da direita, tá? Você teve nos regimes comunistas e tem até hoje ditaduras perversas, ditaduras assim terríveis, violentíssimas. Tá? Então o totalitarismo ele não tem lado. Tá? Os dois lados aplicaram o totalitarismo, as doutrinas violentas de maneira muito parecida. Tá? Só para deixar isso claro, que não é nenhuma tendência, não. Óbvio que eu tenho as minhas preferências, mas a gente não é isso aqui é história. Tá? Então vamos lá. Quando a gente fala em doutrinas totalitaristas e tudo mais, Segunda Guerra, a primeira coisa que todo mundo vai falar é nazismo. Tá? Aliás, quando fala Segunda Guerra já vem a suástica na cabeça das pessoas, o Hitler, aquela coisa toda. Tem muito fundamento, óbvio que é o fato mais marcante da Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem que contextualizar as coisas. Tá? Ao final da Primeira Guerra, a gente já falou isso anteriormente, você tem uma Europa arrasada, economicamente, em alguns países, fisicamente. Tá? A infraestrutura, as pessoas mesmo, o número de cidadãos, a capacidade produtiva, tudo destruído. Tá? A pobreza impera, a fome em alguns países está ali, as pessoas passam com fome, passam a viver de uma maneira que elas não estavam acostumadas. A fome, a pobreza, o desemprego, tudo isso vai ocupar a Europa pós-guerra. Tá? Durante a guerra, óbvio, mas no pós-guerra também. Em alguns lugares a situação ainda ficou pior. A demonstração que alguns líderes deram, a incapacidade, acabou criando rachaduras, né, rupturas entre o povo e as lideranças políticas.
O povo passa a exigir por novos líderes, por novas conduções políticas. Tá? Então isso vai, em toda a Europa, isso vai pipocar. Tá? Em alguns países, grupos vão se aproveitar da situação para determinar que a democracia liberal ela é fraca, que as derrotas, a pobreza são culpa não de pessoas, de indivíduos, e sim de um sistema que é falido, que no futuro levaria a desgraça e tudo mais. Tá? Então é uma situação bem complicada ali. E aí nesses países vai se fortalecer a ideia de um regime político muito mais sólido, mais bruto, tá? Um regime político que vai criar uma nova visão de que o crescimento e a liberdade estão em polos opostos. Então que as liberdades individuais elas têm que ser restritas para que exista um crescimento da nação, um crescimento nacionalista, que é a nação acima de tudo, contra os estrangeiros. Tá? Então eu vou explicar isso mais detalhadamente. Aonde isso vai ganhar força? Eu já coloquei isso na última aula, inclusive na última atividade, mas aonde é o primeiro lugar que isso vai ganhar, vai se tornar realidade? Tá? Na Itália. Tá? Então em 1922 na Itália, baseado nessa ideia do país, da força, vai assumir o poder na Itália Benito Mussolini, tá? Criador de uma doutrina política que vai se arrastar para todas as áreas da vida, né? Que é o fascismo. Tá? Fascismo vem do termo italiano faccio, que seria um feixe de gravetos. Tá? Aqui no Brasil a gente não é acostumado muito com lareira, com essas coisas, mas nem com forno a lenha, hoje em dia não se usa, mas se comprava, né, no caso naquela época se pegava nas florestas, na mata, tudo, a madeira ela era presa em feixes de madeira, várias madeiras amarradas. Então o que Mussolini dizia? Que uma madeira era fácil de quebrar, mas que ao unir todas elas era impossível. Tá? Então ele dizia que isso deveria ser o modelo da sequência política da Itália. Tá? Que um italiano se quebraria fácil, mas que a união de todos os devolveria a grandeza. Não se esqueçam que a Itália é o berço do Império Romano, que naquele período já havia sumido há 1300 anos. Tá? Então óbvio que nos italianos ainda reside esse sentimento, esse ressentimento nostálgico, né, de um grande império que dominou o mundo, como reside nos gregos também. E aí o que vai acontecer? Lá ele vai ganhar essa força e vai assumir o poder e vai implantar esse sistema de governo, essa doutrina política, social, né? Baseado que na força, baseado na nacionalidade, no nacionalismo, na nação forte, o país forte. Mesmo que para alcançar essa força você tenha que retirar partes ou diminuir as liberdades individuais. Tá? Vai uma busca contra o inimigo interno, que é aquele que é o culpado das derrotas e das mazelas. Vou tentar explicar de uma maneira bem fácil de entender. Na cabeça dessa galera é como um país tão grande, com uma população tão boa, que deveria ter a supremacia mundial, se ela não está no devido lugar, é porque dentro do país existem sabotadores. Tá? Porque um país tão grande, um país que está destinado a dominar a Europa, o mundo, o que quer que seja, a ser enorme, a ser poderoso, se esse país não ocupa esse lugar, é porque dentro do próprio país existem agentes no sentido de pessoas trabalhando contra isso. E quem seriam essas pessoas? Os não italianos. Tá? Então você vai ter a perseguição a tudo que não é italiano, um nacionalismo radical, tudo é Itália. Não conseguem ver o lado de fora, se olha para dentro. Você retira as liberdades,
você vai implantar um sistema militarista, tá, de ordem. Todos esses sistemas, eles são contra tudo que fuja à ordem, sabe? Tudo tem que ser muito, seguir as ordens certinha, muito regrado, muito conservador. Tá? Essa é a base. Voltando a dizer que não é só na direita não, na esquerda também, tá? Lá na União Soviética vai ser a mesma linha. E até hoje, na Coreia do Norte, em alguns lugares, segue essa linha. Então, isso surge na Itália. O Mussolini assume o poder, a Itália passa a seguir essa ideia do fascismo, começa a apresentar um crescimento, a industrialização aumenta, e por aí vai. E esse sistema vai se espalhar pela Europa. Locais que estão passando a mesma situação que a Itália passava, vão olhar para o crescimento da Itália, e a pessoa vai olhar o crescimento da Itália, ela não vai ter, o povo, vou dar um exemplo, essa ideia se espalhou para Portugal, com Salazar, se espalhou depois para Hitler, se espalha na Alemanha, com Hitler na Alemanha, com o nazismo, vai se espalhar para a Espanha com Franco, depois para o Brasil, com Getúlio Vargas, o Estado Novo. Essa ideia vai se espalhar, as populações vão ver o crescimento da Itália, mas como uma coisa só, como nação, e vão acreditar que aquele sistema funciona, sem ver o indivíduo. Eles vão ver que a Itália cresceu, mas eles não vão conseguir entender a situação do indivíduo italiano, que às vezes pode ter tido até um crescimento econômico à custa da perda de diversas liberdades civis. Tá? Não vou entrar nessa discussão, nós não vamos falar que eu sou tendencioso, mas é uma conta que você precisa fazer. Será que você precisa perder as liberdades civis para crescer? Eu não sei, é uma discussão para outro momento. Aliás, eu sei, mas não é essa discussão que a gente vai ter agora. Eu sei para mim. Né? Então essa é a ideia. E isso vai se espalhar. E aí cada país que vai adotar esse sistema, esse fascismo, vai transformar e adaptar de acordo com a sua realidade. Tá? Então em Portugal, Salazar vai aplicar essa mesma ideia. Na Espanha, Franco vai tomar o poder na Guerra Civil e vai aplicar a mesma ideia do fascismo. Na Alemanha, Hitler vai ser chamado para resolver os problemas alemães com essa mesma ideia, que é o nazismo. O nazismo é uma derivação do fascismo. Tá? Na União Soviética, Stalin vai aplicar mais ou menos a mesma coisa. Tá? De uma maneira violentíssima, vai matar horrores. Qualquer pessoa contra o que Stalin dizia na União Soviética era uma pessoa morta. Ou fugia ou morria. O sistema não podia ter contestação, ninguém podia ir contra a vontade dele, nem questionar. As pessoas eram mortas e apagadas da história. Tá? No caso de Stalin, eu vou até por um exemplo aqui, você tem fotos da Revolução, de Lenin e tudo mais, fotos que vão sendo mutiladas, as pessoas que estavam, os apoiadores de Lenin, vão sendo retirados da foto, até que sobra só ele na foto. Porque a pessoa, além de perseguida, morta, ou perseguida e tinha que fugir, como é o caso de um cara que chamava Trotsky, que era parceiro, era o Lenin, Trotsky e Stalin. Esse Trotsky teve que fugir para o México. Tá? Então, o sistema era violento, matou milhares de pessoas comuns, trabalhadores, que questionavam a ideia por onde que o comunismo estava indo. Isso vai acontecer nesses outros países também. Questionar passou a ser, pensar, liberdade de expressão passa a ser um luxo que as pessoas não têm. Então elas fazem essa troca, né? No caso da Alemanha, esse sentimento de nacionalismo vai ser mais exacerbado ainda. Por quê? Porque os alemães foram derrotados na guerra. E aí o nazismo vai pregar a superioridade alemã, a grandeza do povo alemão, que o povo alemão é destinado a dominar o mundo, que é o melhor povo, e que ele só foi derrotado porque houve uma sabotagem interna, pessoas que vivem na Alemanha que impediram a vitória alemã. Eles não conseguem nem admitir que a Alemanha foi derrotada, a Alemanha foi sabotada. Por quem? Por quem não participava dessa superioridade ariana.
Tá? Então vão surgir teorias da superioridade ariana, vão criar teorias absurdas que vão conectar o povo alemão ao povo indo-ariano, lá de origem, lá na Ásia, na Índia, que seria, segundo uma teoria, o momento em que a humanidade, que o ser humano se tornou humanidade, religada ao Império Romano. E aí você vai ter construções totalmente fora de sentido. O símbolo do nazismo, a águia com a suástica embaixo, a águia, a suástica e a coroa de louros. Ou seja, eles estão dizendo que o nazismo ele deriva de 3 grandes impérios que dominaram a humanidade, que são originários da humanidade. A suástica da Índia, a coroa de louros da Grécia e a águia, que era o símbolo do Império Romano. Então, eles fazem uma conexão para demonstrar a supremacia ariana. Se aproveitam do momento da crise mundial, da quebra da bolsa, para crescer, montar o exército de novo. E aí vão culpar primeiro, porque o pessoal vê o nazismo como a Segunda Guerra, mas o nazismo ele já vai começar a criar destruição muito antes da guerra. Tá? Dentro da Alemanha, antes de partir para fora, Hitler vai partir para uma limpeza dentro da Alemanha, na cabeça dele, que é uma limpeza. Né? Ele vai tirar, vai perseguir tudo que ele considera culpado, que ele considera, pelo menos que ele diz que ele considera culpado pela derrota alemã. Que são aqueles que estão na Alemanha, que vivem na Alemanha, mas que não fazem parte da grande supremacia branca ariana. Tá? Que são quem? Os judeus, ciganos, homossexuais, deficientes, negros. Todo esse grupo todo, para os nazistas, trabalhou contra a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Que a derrota alemã ela vem porque o corpo o alemão de guerra ele era enfraquecido de dentro por esses grupos. E ele vai passar a perseguir esses 5 grupos. Perseguir e exterminar esses 5 grupos. Para ele, essa é a maneira como os alemães vão expandir o seu domínio, a sua supremacia ariana. Então você tem grupos que precisam ser eliminados. Judeus, ciganos, homossexuais, deficientes e negros. Todos esses grupos atrapalham o desenvolvimento e o crescimento da humanidade, segundo a visão limitada dessa galera. Tá? Mas que naquela situação, naquele momento, encontrou espaço para se colocar e se desenvolver. Tá? Então essa ideia vai crescer com variações em vários lugares do mundo. Tá? Então originalmente na Itália com Mussolini, na Rússia, na União Soviética com Stalin. Depois da morte de Lenin, Stalin assume o poder e vai aplicar uma política, uma doutrina totalitarista violentíssima. Outros lugares com menor influência, como Portugal, Espanha, na Alemanha de Hitler, e até aqui no Brasil de Getúlio Vargas. Em 1930, Getúlio Vargas toma o poder à força. Tá? Aí a gente vai entrar numa discussão, mais uma discussão, não leva a nada, né? Em 1930 existe um presidente eleito, esse presidente eleito é tirado do poder à força por um grupo do exército brasileiro chefiado por Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas assume o poder sem eleição, sem nada, e vai ser o presidente do Brasil. Expulsa o presidente eleito e vai assumir. Para algumas pessoas isso é revolução, para outras isso é golpe militar. Tá? Eu acho que é um golpe, mas tudo bem, vamos lá. Mas para a história ficou como Revolução de 30. Ele assume o poder em 30 com a promessa de que vai restaurar a Constituição, as eleições, até que em 37 ele decreta no Brasil Estado Novo. E o Brasil vai se tornar uma ditadura, nos mesmos moldes, conservadora, seguindo uma doutrina dos mesmos modos do fascismo e por aí vai. Talvez com uma aplicação menos
violenta e preconceituosa, tudo, mas seguindo a mesma lógica. Aí vai ficar de 37 até 45, olha aqui. Coincidência, quando os nazistas, fascistas são derrotados, no Brasil também eles caem e volta a ser democracia. Mas aí cada um tira suas conclusões. Então, essa é a discussão que eu queria ter com vocês sobre essas doutrinas. Tá? Não dá, a gente pode até marcar um meet aí para falar sobre essas teorias ao vivo aí com mais detalhes, tirar as dúvidas de vocês. Mas vocês hoje têm mecanismo para pesquisar sobre todas elas. Tá? O principal é entender o funcionamento delas. São doutrinas voltadas para dentro. Tá? Vou dar um exemplo do nazismo. Primeiro, dentro da Alemanha, eles vão buscar tudo que, segundo a teoria deles, enfraquece o país. Porque eles precisam de um país forte. Tá? País tem que estar forte, independente da situação da população. E aí você vai ter perseguição a judeus, a gente vai falar disso, do Holocausto. Mas vai ter também aos ciganos, aos homossexuais, aos comunistas, deficientes. Isso a gente fala outra hora porque é cruel. Tá? Aos negros, a tudo. Então, quer dizer, primeiro dentro, e aí depois eles vão expandir essa dominação pela Europa inteira. A ideia é levar isso para o maior território possível. Tá? Mas falaremos disso em outro momento, beleza? Vou marcar aí um meet para a gente conversar também sobre isso. E aí na semana que vem a gente volta a falar, e aí vamos falar sobre a guerra mesmo. Beleza? Fui!